A paz do Senhor Jesus ao amado povo de Deus. Você está ouvindo o podcast Castelo Forte. O podcast Castelo Forte tem por objetivo propagar a sã doutrina e a ênfase aos marcos antigos, os quais não podem ser removidos. O tema de hoje é a hierarquia entre os princípios do amor e da fé. Aqui não vamos falar sobre nomes de denominações, tampouco vamos mencionar nome de pessoas, pois o objetivo desse podcast é doutrinário, para o aprendizado do povo de Deus, e não de confrontações pessoais. Pois bem, eu gostaria de iniciar o episódio de hoje lendo um dos mais lindos versículos da Palavra de Deus, o qual possivelmente é o versículo evangelístico mais largamente conhecido. Inclusive é por muitos chamado de o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque resume todo o plano amoroso de Deus para com a humanidade. Estou me referindo ao livro do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, o que me chama a atenção nesse versículo é o fato de que nele enxergamos uma estrutura hierárquica de princípios. Nele enxergamos o princípio do amor e o princípio da fé, e entre esses princípios percebemos que há uma relação hierárquica. Note que o versículo mostra que primeiro foi necessário vir o amor ágape sacrificial, e somente depois da manifestação desse amor divino é que surge a fé salvífica, pela qual o homem é justificado em Cristo Jesus e, portanto, recebe a vida eterna. É bem verdade que a Santa Palavra de Deus preceitua em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Mas leia novamente e perceba que o foco da mensagem divina contida na Santa Palavra de Deus é justamente o amor de Deus para com a humanidade, de modo que a fé salvífica nasce e se alimenta do amor de Deus que emana de sua Santa Palavra. Dessa forma, entendemos que o amor é, pois, o berçário e o combustível da fé. Assim também entendemos que o amor é maior que a fé, porque, em verdade, o amor é a base estrutural da fé, de modo que sem amor é impossível haver genuína fé salvífica. Além disso, o amor é maior que a fé, porque Deus mesmo é amor. Veja o que preceitua a gloriosa Palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que assim diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Também observamos a hierarquia entre os princípios do amor e da fé, comprovando a superioridade do amor sobre a fé ao lermos a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 13:13, que assim diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Mas, ainda observando João 3,16, percebemos também que primeiramente o amor desce e depois a fé sobe. Então, o amor é a base, mas a estrutura é invertida, porque embora o amor seja a base que sustenta a fé, ele está em cima e desce para baixo, porém a fé nasce embaixo e sobe para cima. É uma relação de reciprocidade, porque o que é ligado aqui embaixo é ligado lá em cima, mas também o que é ligado lá em cima é ligado aqui embaixo, porque até o querer e o efetuar pertencem a Deus. Logo,
Ele mesmo nos faz ligar aqui embaixo. Vejamos aquilo que está escrito em Filipenses 2,13, que assim diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. De igual modo, entendemos que Deus, por seu excelente e maravilhoso amor, é quem nos chama para si e nos faz ligar embaixo aquilo que também será ligado em cima, formando um ciclo de amor e fé. Veja o que a Bíblia Sagrada nos diz em Salmo 100, verso 3, que diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então observamos que a estrutura hierárquica entre o amor e a fé não é uma estrutura parada e estagnada, mas é cíclica e dinâmica, pois representa o relacionamento entre Deus e o homem, de maneira que a estrutura desse relacionamento é viva, porque o Deus vivo é vida. Mas por que a palavra de Deus nos chama atenção para a importância do amor? Em verdade, é que vivemos dias em que o princípio do amor, o maior e mais importante, aquele princípio que também é a base da nova aliança perfeita e eterna, está esfriando e sendo posto de lado. Muitas vezes o ser humano diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, não perdoa o seu irmão. Mas veja o que preceitua a gloriosa palavra de Deus em 1 João 4,20, que assim diz: Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Também de forma severa, a Bíblia Sagrada alerta acerca da falta do amor e de sua relação com a raiz do pecado do homicídio, pois o pecado nasce ainda no coração do homem e quando se materializa, saindo pela confissão da boca ou pelas ações das mãos, é porque o coração já está cheio e transbordante. Vejamos o que está escrito em 1 João 3,15, que assim diz: Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Amados ouvintes, nessa análise que o Espírito Santo de Deus me concedeu sobre os princípios do amor e da fé em João 3,16, ele me deu uma visão, mostrando que o amor é como o azeite de uma lamparina e a fé é como a chama que brota do azeite que é o amor e dele se alimenta e se sustenta. Tal alegoria nos faz lembrar a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes que tinham azeite e luz em suas lamparinas e as 5 tolas que não buscaram o azeite e a luz do relacionamento com Deus. Dessa forma, entendemos que a fé em Cristo Jesus gera luz para enxergar em meio às trevas, para não tropeçarmos, mas vermos o caminho que é o próprio Jesus. Assim, a fé, que é a chama do amor contido na santa palavra de Deus, dá vista aos olhos da fé, pois ilumina o caminho. Essa mesma alegoria vemos em Salmos 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas aquele que, como as 5 virgens tolas, não busca o relacionamento com Deus, que traz o azeite do amor e gera a luz da fé, ou seja, aquele que não ama, não tem fé salvífica verdadeira e, portanto, não tem luz e está em trevas. Essa ideia nos é trazida pela gloriosa palavra da verdade em 1 João, capítulo 2, versículo 11, que assim diz: Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, amado povo de Deus, é imprescindível
amar e perdoar os nossos irmãos e deles ter misericórdia, pois senão nossa fé não é verdadeira. Porque assim como a fé sem obras, que dela testifiquem, é morta, também a fé sem a demonstração da eficácia do amor é morta. Porque todas as obras da verdadeira fé são baseadas no amor. Vejamos o que preceitua a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, que assim diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, a palavra de Deus está dizendo que ainda que fora possível exprimir as obras de fé, como o falar em línguas, referindo-se ao dom da glossolalia, que é o dom do falar em línguas humanas e angélicas, ou exprimisse o dom de profecia, ou o de sabedoria, ou mesmo o de operar maravilhas, mas se não tivesse amor, seria tudo falso, aparente e sem valor, como um metal oco que soa, como um sino. Seria como as obras dos fariseus, perfeitas quanto à forma e aparência, mas tenebrosas quanto ao conteúdo e mérito. Dessa forma, entendemos que ainda que fora possível manifestar obras de fé, tais obras não teriam valor, sem a base estrutural do princípio do amor, pois sem o amor é impossível haver fé genuína. Então, amados, é imprescindível que amemos uns aos outros e que liberemos perdão uns aos outros, porque aborrecer o irmão e não liberar perdão abre uma grande brecha de legalidade espiritual, que gera obstáculo ao amplo acesso à graça e à misericórdia de Deus. Inclusive, o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, que devemos pedir perdão conforme perdoamos aqueles que pecam contra nós. De igual forma, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, conforme a Palavra Santa nos diz em Lamentações 3, 22 e 23, da mesma forma devemos perdoar a cada dia, no mínimo 70 vezes 7, conforme o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 18, 21 e 22, sem esquecer de não permitir que o sol se ponha sobre nossa ira, conforme Efésios 4, 26 e 27. Então, se queremos o pleno perdão de Deus, se queremos que a graça e a misericórdia de Deus seja plena e perfeita em nós, amemos uns aos outros com perdão perfeito, à semelhança do que o Senhor Jesus fez conosco, pois este é o seu mandamento para nós, conforme João 13, 34 e 35, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim, aquele que ama o próximo cumpre toda a lei, porque o amor é o principal princípio de toda a legislação divina, sendo, pois, tanto o cumprimento da velha aliança quanto a base da nova aliança perfeita e eterna em Cristo Jesus. Veja o que diz Romanos 13, versículo 8 e versículo 10. Assim diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, amados ouvintes, que o amor de Cristo Jesus, que emana da palavra de Deus, que nos foi revelada,
invada nossos corações através do seu Espírito Santo e gere em cada um de nós a fé salvífica genuína, que fornece luz e produz verdadeiras obras de justiça que glorificam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque, como está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. No estudo deste episódio, aprendemos que existe uma relação hierárquica entre os princípios do amor e da fé. Também aprendemos que o amor é maior que a fé, pois é o amor que gera e alimenta a fé verdadeira, que o amor é como o azeite em uma lamparina e que a fé é como a chama acesa. Dessa forma, também aprendemos que sem o amor a fé não é verdadeira, mas é falsa, e que aquele que ama perdoa o seu irmão, pois é imprescindível perdoar para poder receber o perdão e a graça de Deus. Nos próximos episódios, aprenderemos sobre os tipos de bênçãos, sobre o princípio da adoração e do dízimo, sobre o dízimo de bênçãos materiais e de bênçãos espirituais, sobre o domínio de Deus, sobre o tempo de Deus, promessas e muitos outros assuntos doutrinários importantes. Desejo a todos uma semana abençoada, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida continuamente. Amém.